Olá, muito boa noite, são todos muito bem-vindos. Essa é a segunda aula do nosso curso de interpretação da Bíblia. Todas as quartas-feiras nós estaremos aqui aprendendo a ler e a interpretar as Escrituras, mas de uma maneira muito prática, sem complicações, sem muita teoria. Nós vamos juntos aqui aprender a entender e compreender melhor os textos bíblicos, até porque o objetivo desse curso é justamente alcançar você aí, que é um leitor da Bíblia e quer entender melhor a palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, vamos dar início à nossa segunda aula de hoje. Olha, na aula passada, que foi a primeira aula, eu fiz uma introdução geral sobre a importância de sabermos interpretar bem e de interpretarmos bem as Escrituras. Eu estou aqui com o meu diretor Braga me ajudando nas imagens e eu quero mostrar para vocês aqui uma primeira coisa. Nessa primeira imagem você está vendo um resumo do que a gente tratou na semana passada. Eu pedi para você imaginar que a Bíblia é uma casa com várias portas de entrada e que a gente tem que passar por essas portas. Ou uma outra comparação seria usar as chaves certas para abrir essas portas, não é? Eu não sei se você se lembra daquele desenho da Alice no País das Maravilhas, dos estúdios Disney, não é? Tem uma cena em que ela tem uma porta diante dela e tem uma chave que ela tem que usar ali. E tem que ser a chave certa, porque se não usar a chave certa, ela não abre, ela não pode passar. Então o que eu disse na aula passada foi isso. Nós temos algumas portas de entrada, ou temos algumas chaves de entrada para compreendermos melhor os textos bíblicos. São essas 4 portas que estão aí, olha. A porta histórico-social, a porta do destinatário e do autor, a porta da língua original, a porta do estilo literário. Nós vamos explicar direitinho ao longo desse curso exatamente cada uma dessas portas. O que eu disse é que nós só entramos no texto bíblico se usamos as portas de entrada, né? Nós só compreendemos o texto bíblico se usamos a chave certa, a chave que cabe ali para que o texto fique claro. Então é importante que nós compreendamos bem quais são essas 4 portas. Hoje nós vamos começar com a primeira porta, que é a porta histórico-social. E sobre isso eu quero, antes de mostrar ali a próxima imagem, lembrar 2 coisas. A primeira é que cada texto bíblico, ele não cai do céu. Ele nasce, ele é escrito, ele é um registro de uma época, ele é o registro de um momento, ele é o registro de um contexto, ele está inserido numa cultura específica, num contexto histórico específico. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para você. Essa primeira porta do histórico social ou do contexto histórico, ela é importante porque a gente não está pegando textos que foram escritos ontem, e nem 10 anos atrás, nem neste século. São textos que foram escritos há 3.000 anos antes de Cristo, há 2.000 anos antes de Cristo, há 1.000 anos antes de Cristo, há 100 anos depois de Cristo. Quer dizer, muito distantes da nossa realidade, do nosso contexto em que estamos aqui. Então a gente precisa usar essa porta que interpreta, que compreende o momento em que o texto foi escrito. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração, não é, que eu quero fazer com você é que a gente precisa ir até aquele momento e compreender o que está então ao redor do texto. Compreender qual era aquele contexto. Então, em primeiro lugar, nenhum texto caiu do céu. Ele veio de escritos que estavam inseridos em contextos históricos, sociais, culturais. Segundo, nós os leitores e nós os intérpretes é que vamos até lá. Nós resgatamos aquele contexto.
nós recuperamos aquele contexto. Para entendermos o texto, a gente precisa compreender bem o contexto em que ele se insere. Então nós temos pelo menos dois contextos principais, né? O contexto histórico-social e o contexto cultural. Nós vamos, na aula de hoje, falar alguma coisa sobre o contexto histórico, tá bem? Para depois a gente falar dos elementos socioculturais daquelas sociedades, que será assunto da nossa próxima aula. Mas hoje eu queria tratar nessa questão da porta histórico-social só do panorama da história da Bíblia. Qual era o fundo histórico da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Então hoje eu quero apresentar para você duas coisas. Primeiro, os grandes impérios da Antiguidade, ou os grandes impérios que são citados pela Bíblia, que é uma coisa que a gente precisa conhecer, e depois os períodos da história de Israel. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento fala do povo de Israel, dos judeus. Os judeus no Antigo Testamento, naqueles momentos históricos que eles viveram, e no Novo Testamento, Jesus Cristo era judeu, nasce ali na região de Israel, exerce seu ministério na região de Israel, os seus apóstolos eram judeus e todos os primeiros acontecimentos se dão naquela região de Israel e dali para fora, dali para o mundo. Então, compreender bem os períodos da história de Israel é fundamental para a gente compreender esse fundo bíblico. Então, hoje eu quero tratar com você dessas duas coisas, os impérios do mundo e os períodos da história de Israel. Aqui estão esses dois pontos preliminares que eu já fiz com você. Os textos foram escritos no contexto específico dos autores e os textos precisam ser interpretados a partir do contexto em que foram escritos. Essas são duas coisas que você não pode esquecer. Então vamos dar um panorama agora, em primeiro lugar, nos impérios do mundo bíblico. Quais eram aqueles grandes impérios que dominam a narrativa tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Primeiro você tem o Império Egípcio. O egípcio era um grande império. Desde quando Abraão está sendo chamado, lá em Gênesis 12, Abraão era da Mesopotâmia, Abraão era de Ur, né? E Ur dos Caldeus, onde depois vai se desenvolver o Império Babilônico. Mas o principal império desse período em que há os patriarcas que dão início ao povo de Israel, a migração de José para o Egito, a ascensão de José a vice-faraó, a escravização do povo hebreu, a libertação do povo hebreu para a terra prometida, todo esse período narrado ali em Gênesis, Êxodo, no Pentateuco como um todo, em Josué, todo esse período tem o Egito como império. É o império que toma conta do mundo, é o império que se expande, é o império que domina todas as coisas. É o Império Egípcio. Depois do Império Egípcio, nós temos referência nas narrativas bíblicas ao Império da Assíria. Não é Síria. Síria é um outro país. Eu estou falando do Império da Assíria. Os assírios se tornam a nova potência mundial, exatamente na época em que você tem lá o Reino do Norte, Israel, que vai ser invadido pela Assíria e vai ser destruído pela Assíria. Então a Assíria é um outro império que tem muito a ver com as narrativas bíblicas. O terceiro império que tem muito a ver com essas narrativas bíblicas é a Babilônia. Então aí num outro momento histórico, a Babilônia é o grande poder do mundo, é o grande império mundial. É a Babilônia que invade Jerusalém, que leva os judeus cativos, é na Babilônia que acontecem os 70 anos de cativeiro. Então os livros de Segundo Reis e Segundo Crônicas, que narram a decadência tanto do reino do norte para a Síria, quanto do reino do sul para a Babilônia, a gente já vai falar desses reinos do norte e do sul, tem a Babilônia também ali como fundo
histórico como império mundial. O livro de Daniel, Daniel no cativeiro babilônico, os livros de Jeremias e Ezequiel, que tratam das promessas da libertação do cativeiro babilônico. Então, essas narrativas todas têm como fundo o Império Babilônico. Então, a Bíblia vai narrando os momentos históricos em que você sai do domínio egípcio, vem para o domínio da Assíria, do Império Assírio, você vem para o Império Babilônico. O império seguinte, que aparece aí na imagem que você vai ver agora, Braga, pode mudar, é o Império Persa, tá bem? Que é o império que vai libertar os judeus da Babilônia para eles voltarem para a terra prometida, lá para a terra deles em Canaã. E aí você tem os livros de Neemias e Esdras, quando Ciro, rei da Pérsia, então, derruba a Babilônia, a Pérsia se torna o novo império mundial, e aí liberta os judeus para voltarem para a sua terra. Todos aqueles textos que se referem à volta dos judeus, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que são profetas que estão falando sobre a reedificação do templo, não é? Todos esses textos bíblicos são desse tempo em que a Pérsia, que é o atual Irã, assim como a Babilônia é o atual Iraque, não é? E assim como o Império Egípcio virou só o que temos hoje do Egito, lá, um país da África. Bem, então, nesse momento em que a Pérsia domina o mundo, liberta os judeus para voltarem para a sua terra, é o Império Persa que está dominando. O Antigo Testamento termina aí. O Antigo Testamento termina com a Pérsia dominando o mundo. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento vai acontecer o Império Grego, o Império da Grécia. Você já ouviu falar em Alexandre o Grego, as grandes conquistas que Alexandre fez. E a maneira como o Império Grego vai se implantar de forma muito forte, principalmente na questão da sua cultura, não é? Toda a filosofia grega, a língua grega continuou sendo falada em Israel e no mundo todo, mesmo depois do Império Grego já ter acabado e ter vindo o Império Romano. Então, a influência do Império Grego foi muito forte. E se dá justamente nesse período entre Antigo e Novo Testamento, que é o que a gente chama de período interbíblico. Quando o Novo Testamento começa, o que você tem é o Império Romano. Roma já tinha tomado conta do mundo, e aí o Império Romano vai se tornar o maior império que já tinha havido na história. Nenhum dos outros foram tão fortes, tão poderosos, e tão influentes, tão dominadores como Roma. E Roma, que começa o seu processo de imperialização, de domínio mundial, ali por volta do ano 50, 40 antes de Cristo, vai se estender até o século IV, praticamente. Foi o império que mais durou, que vai varar séculos. Então, quando o Novo Testamento começa, e tudo que está narrado no Novo Testamento acontece, você tem, nesse fundo histórico, você tem Roma como domínio mundial. Então, vamos lá, eu quero chamar a sua atenção para isso. Então, há muitos textos que você lê no Antigo Testamento e lê no Novo Testamento que tem esse pano de fundo político, esse contexto histórico político. São textos do tempo do Império Egípcio, que é quando Moisés vai ao faraó libertar o povo. São tempos do Império Assírio, que invade o Reino do Norte e acaba com Samaria. São textos do tempo do Império Babilônico, que invade o Reino do Sul, acaba com Jerusalém e faz o cativeiro babilônico. No período interbíblico você tem o período grego, de domínio grego. E quando o Novo Testamento começa, e até o final do Novo Testamento, quem está dominando o mundo é Roma, é o Império Romano. Muitos textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, então, tem a ver com esses contextos históricos, com esse contexto político, com esses impérios que dominam. Então isso, em termos mundiais, tá bem? Era o que estava acontecendo no mundo ao longo da narrativa bíblica. Mas como eu disse para você, a narrativa bíblica é a narrativa do povo de Deus, do povo de Israel, que começa lá com Abraão e depois vem até o nascimento de Jesus, que também era judeu. Como é a história de Israel?
Então essa é a segunda coisa que eu quero falar essa noite com você, dos períodos da história de Israel. Então, quando você vai lendo o Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, você vai encontrar esses períodos da história de Israel. Lá em Gênesis, e até toda a narrativa lá dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, e o crescimento dos hebreus lá no Egito, tudo isso aí é o período da formação do povo hebreu, da promessa que Deus faz a Abraão. E aqui deixa eu fazer abrir um parênteses para definir esses termos. Quando a gente usa o termo hebreu, nós estamos nos referindo ao povo nesse tempo, em que ele estava se formando e estava no Egito ali como escravo. São hebreus. Quando você usa o termo israelita, você está se referindo àqueles que são descendentes de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. E todas aquelas tribos, aqueles clãs que descendem de Jacó e vão tomar posse da terra prometida lá de Canaã. Então são os israelitas ali, tá bem? Quando você usa o termo judeu, você está se referindo ao que sobrou do povo depois do cativeiro babilônico, aqueles que vinham do reino de Judá e que depois voltam para o reino de Judá. Então eles são os judeus, tá bem? E quando a gente usa o termo israelense, nós estamos nos referindo a cidadãos do Estado de Israel que existe hoje, tá bem? Que foi criado em 1948 e que está lá. O Estado de Israel, o cidadão do Estado de Israel é israelense. Só para fazer essa diferença de termos, para você não se perder. Então, aquele primeiro período é a formação do povo hebreu. O povo que descende de Abraão está ali sendo formado até o momento da escravidão egípcia. O segundo período é o momento da libertação do Egito. Você lembra que José foi para o Egito, se tornou vice-faraó, foram lá seus irmãos, aí o povo começou a crescer, os hebreus se tornam escravos do faraó, e Moisés vai libertar o povo da escravidão egípcia, que é o segundo momento ali, aquele processo todo de libertação. Então lá você tem essa narrativa em Êxodo, né? Toda a narrativa da libertação do povo do Egito. O terceiro período é o período de ida para a terra prometida, quando esse povo libertado do Egito ia se transformar numa nação soberana, independente, numa terra que seria sua. Então vem esse período de travessia do deserto, que a gente lê isso em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, e na chegada de Josué na terra de Canaã para conquistá-la. Tudo isso aí é o período da travessia. E com Josué conquistando a terra, nós chegamos no quarto período, que é o período da conquista. O povo então chega na terra de Canaã, se estabelece na terra prometida, cria lá suas clãs, suas tribos, e ali fica como povo estabelecido, livre, soberano, com os seus governantes, que num primeiro momento, que é o quinto período, os governantes são os chamados de juízes. E aí no livro de Juízes você tem lá referência a todos esses que se tornaram governantes e chamados de juízes. Você tem Sansão, você tem Débora, que era uma mulher que também foi juiz, e vem até Samuel, que foi o último juiz. Aí a gente entra no sexto período, que é o período da monarquia. Aí quando você chega lá, depois do livro de Juízes, quando você chega lá em 1º e 2º Samuel, você vê essa transição do governo dos juízes para a monarquia. Quando então é ungido o primeiro rei, o reino se transforma, as tribos e os clãs se transformam num reino. E o primeiro rei desse reino é Saul, que Samuel unge como rei. Não é? É o período da monarquia, que vai durar numa monarquia centralizada, Saul, Davi e Salomão, que vai ser o momento mais rico do reinado, que é o reinado de Salomão. O reinado de Davi é o reinado que unifica essas tribos todas, transforma tudo numa grande nação, conquista a cidade de Jerusalém e transforma a cidade de Jerusalém na capital desse império. Então agora você tem o Império de Israel, a monarquia de Israel, toda ela unificada. E aí tudo que é narrado lá em 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis, você pega lá o final lá do reinado de Davi, a transição para Salomão, e aí a gente entra na divisão do reino, que é o sétimo período,
que é quando o filho de Salomão não consegue manter a unidade do reino, o reino se divide. As 10 tribos, eram 12 tribos, né? Os 12 filhos de Jacó. As 10 tribos que estão do norte, não é? Que é o reino de Israel, que é o reino do norte, o reino de Israel, tem a capital Samaria. E as 2 tribos que ficaram ao sul se chamam o reino de Judá, que é o reino do sul, e que tem a capital em Jerusalém. Aí os livros de Reis e os livros de Crônicas e todos os profetas que profetizaram, às vezes em Judá, às vezes em Israel, às vezes para os reis de Judá, às vezes para os reis de Israel, tudo isso é narrado ao longo do Antigo Testamento, que é esse período do reino dividido. E aí você tem o 8º período, que é a Assíria. Lembra do Império da Assíria? A Assíria invade o reino do norte, o reino de Israel, a capital Samaria, e aí esse reino se pulveriza, se dissolve. Você não tem uma continuidade histórica desses que foram levados para a Assíria, que foram mortos e que se misturaram com outros povos, formando os samaritanos. Por que os judeus que descenderam desse tempo não aceitavam os samaritanos? Porque os samaritanos eram resultado dessa mestiçagem com outros povos. O reino do sul vai desaparecer com a invasão da Babilônia. Vocês se lembram que o Império Assírio terminou, assume o Império Babilônico, a Babilônia sob o comando de Nabucodonosor, né? Lembra lá do livro de Daniel, invade Jerusalém, leva em levas o pessoal como cativo na Babilônia, e lá eles ficam por 7 décadas aproximadamente. É o momento do cativeiro babilônico, tá bem? O 10º período é o do retorno desses do reino de Judá, dos judeus, para a sua terra, para Jerusalém. E aí se dá a narrativa de Neemias e Esdras, na reconstrução dos muros, na reedificação do templo, na retomada da vida nacional e religiosa, não é? E é aí nesse momento que termina o Antigo Testamento. No período interbíblico, os judeus também vão ser submetidos ao Império Grego, ao Império da Grécia, né, que vai também dominá-los até vir o Império Romano. E aí quando você abre o Novo Testamento, você tem Israel como um país, como uma nação ali, você tem a parte da Galileia e a parte da Judéia, né? A parte da Galileia era o que era antigamente o Reino do Norte, aquele mesmo espaço, e a parte da Judéia é o que era o Reino de Judá, mas é tudo uma parte só, entremeada agora por Samaria, que ficava lá entre as duas, onde ficavam os samaritanos. Mas esse é o mapa que você encontra no Novo Testamento, que é quando vem esse último período da história de Israel lá nos tempos bíblicos, que é o período de domínio romano. Então, gente querida, esse aí é o fundo histórico da história da Bíblia. Todas as narrativas bíblicas, elas vão se sucedendo nesses diversos períodos da história de Israel e nesses diversos impérios mundiais que foram dominando, né? Então, se você pega o livro de Daniel, ele está no contexto do Império Babilônico. Se você pega o livro de Juízes, as coisas que aconteceram lá, está no período do governo dos juízes da história de Israel. Se você pega o livro de Crônicas, no final do livro de Crônicas, ele está narrando tanto a queda do Reino do Norte quanto a queda do Reino do Sul. Então, todas as narrativas bíblicas, elas estarão inseridas num contexto. Em termos mundiais, era o contexto desses grandes impérios. Em termos da história de Israel, era o contexto desses diversos períodos pelos quais a história de Israel passou. Então esse é o histórico, esse é o panorama histórico e esse é o fundo histórico. Na aula que vem, a gente vai falar sobre as questões socioculturais da época. O que caracterizava a sociedade e a cultura dos tempos bíblicos. Então nós estamos nessa primeira porta,
que é a porta histórico-social. Para a gente interpretar um texto bíblico, a gente precisa compreender bem qual era a história de fundo e quais são os costumes socioculturais do povo. Sobre esses costumes, a gente vai falar na próxima aula. Eu espero que você tenha tido um bom proveito. Quarta-feira que vem, a gente está de volta aqui com a aula 3. Uma boa noite, um bom descanso para todos.